Muito bom dia, meu amigo rubro-negro, excelente dia, minha amiga rubro-negra. Estamos começando mais um programa aqui no canal do Felipe Fontoura, mais um Fontoura News, nessa manhã de 11 de abril, né, terça-feira, 11 de abril de 2023. Flamengo segue aí sem tomar as definições do seu próximo passo. Vamos falar um pouco sobre o Mário Jorge, né, obviamente tem essa missão de assumir o Flamengo no jogo contra o Maringá, mas que está seguindo a vida normal dele, né? O Mário Jorge vem seguindo a vida normal, tem planejamento, o Flamengo Sub-20 joga amanhã e para jogar amanhã vai ter que fazer algum desarranjo ali, se o Mário Jorge de fato tiver que sair, e vai ter que sair, né? Vai ter que deixar o Sub-20 para atuar pelo profissional. Vamos falar também, já são metade da manhã, quase final da manhã dessa terça-feira e o Flamengo ainda não avisou oficialmente aos torcedores da demissão do Vitor Pereira. Com isso deixa um buraco até na sequência lógica de programação, etc. Tanto é que o Flamengo hoje de manhã tinha treino marcado, confirmado com o professor Vitor Pereira, mas o treino foi modificado. Vamos falar sobre tudo isso nesse Fontoura News que está começando agora, sem comando. Aqui não, aqui tem comando, aqui tem apresentador oficial, tamo aí, tamo junto, mas o Flamengo não, o Flamengo está sem comando e eu peço para você o seu like, sua inscrição, peço para que você ative o sininho e vamos continuar debatendo aqui com a gente alguns pontos e trazendo algumas notícias para vocês. Vamos nessa. Bom, eu vou começar, meus amigos, esse programa de hoje aqui falando sobre a seleção, né? Nós tivemos seleção do Campeonato Carioca, nós ontem tivemos essa premiação que acontece sempre, tradicional, e o Flamengo teve apenas 3 jogadores como melhores das suas posições. O Fabrício Bruno foi eleito o melhor zagueiro ali pelo lado dele, o Ayrton Lucas o melhor lateral esquerdo e o Pedro o melhor atacante. Então são os 3 únicos que o Flamengo conseguiu emplacar lá na seleção do Campeonato Carioca. Acredito aqui que de fato talvez sejam os 3 que realmente se dedicaram um pouco mais, brigaram um pouco mais. O Pedro até no começo não estava muito bem, depois deu uma melhorada. Ainda não é o Pedro que a gente sabe que pode ser, mas beleza. O Fabrício Bruno, no último jogo, na final, a gente mostrou vários erros de passe, etc. Mas é um zagueiro que vem ganhando confiança, vem crescendo, joga sério, etc. E o Ayrton Lucas, né, que de fato é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Eu falo todos os programas aqui, todos os ao vivos ou gravados que a gente faz nesse canal. A gente sempre tem elogiado muito o trabalho do Ayrton Lucas. De fato, uma grande renovação da posição. A gente tinha o Felipe Luiz, um baita lateral. De fato, o Felipe Luiz não aguenta mais jogar todos os jogos, 100% dos jogos. O Flamengo fez uma troca e o Vitor Pereira não teve medo de inverter a ordem e já botar o Ayrton Lucas como titular. Esse é um legado, talvez, aí que o Vitor Pereira vai deixar para a temporada, né? O Felipe vinha sendo titular e o Ayrton era uma opção. Aqui, com a chegada do Vitor Pereira, esse jogo vira. E o Ayrton Lucas é o titular. Claro, teve a ver com uma lesão ali, mas de fato isso já aconteceria. O time do Vitor Pereira precisava dessa intensidade ali do lado. Certamente seria o Ayrton Lucas. Então esse é um legado que já fica aí. E o Fabrício Bruno, na premiação do Carioca, falou isso aqui, ó, aspas. Se eu estou aqui, elogiando o trabalho do Vitor Pereira, se eu estou aqui para receber o prêmio, isso também é fruto do trabalho do Mister, do Vitor Pereira, que me deu confiança. Fico feliz e trabalho por esses momentos. Amanhã a gente se apresenta para treinar normalmente e com o nosso treinador, que é o Vitor Pereira. Fecha aspas aí para Fabrício Bruno. Falou isso na hora que ele recebeu o prêmio lá na premiação, etc. Falando sobre o Vitor Pereira e falando que, na visão dele, o Vitor segue. Mas a gente já falou aqui, oficialmente ainda não foi... até agora ainda não foi colocado oficialmente a demissão do Vitor, mas é fato, já está consumado, etc. E aí vem o segundo ponto que eu tenho que falar com vocês hoje, né? Tivemos uma mudança de planejamento, né? Alteramos o planejamento, a programação era que o Flamengo se apresentasse hoje de manhã, mas acabou que o treino vai ser na parte da tarde, já sob o comando do novo treinador do Flamengo, senhor Mário Jorge. Esse só é colocado em furada. Eu tenho certeza que quando o telefone dele toca e é o Marcos Braz, ele deve virar para a esposa, para os amigos, para o irmão, sei lá, deve pegar o telefone e falar: alô, Marcos Braz, ai, cara, lá vem o Flamengo de novo me botar em furada. Porque só botam ele em furada, né? Agora ele vai enfrentar o Maringá com um time todo arrebentado, com obrigação de vencer. Por quê? Porque é o Maringá, um time de uma folha salarial infinitamente melhor que a do Flamengo, menor que a do Flamengo. Ele tem obrigação de ganhar com um time que ele nunca treinou,
ele vai tentar montar um time que está totalmente bagunçado num esquema que ele não joga, porque o Flamengo não tem um planejamento desportivo. O Flamengo não tem um planejamento desportivo. Então, o Sub-20 não segue uma lógica tática do profissional. Que isso, quando a gente tiver um plano desportivo de verdade, que é o que eu mais brigo, quando eu falo todos os dias aqui, precisamos de um trabalho a longo prazo, é para isso, para que caso numa eventualidade o seu treinador peça para ir embora, nem é que você demita. Caso o seu treinador fale assim, não quero mais ficar, o seu treinador do Sub-20, ele encaixa no projeto como uma luva, porque você tem um planejamento desportivo. Não é o caso. O Mário Jorge, por exemplo, não joga com 3 zagueiros. O Mário Jorge não joga com 3 zagueiros no Sub-20. E em não jogando com 3 zagueiros no Sub-20, ele vem para o profissional para implantar o esquema que está sendo implantado, o esquema de um próximo treinador que ninguém sabe qual é. Qual é a função do Mário Jorge? Ele vem para implantar o esquema dele e dar um nó na cabeça dos caras que estão há 3 meses fazendo a mesma coisa com o Vitor Pereira. Cara, é uma patifaria o planejamento desportivo do Flamengo e jogam o Mário Jorge na furada sempre. Não é aqui uma crítica ou um elogio ao trabalho do Mário Jorge. A gente não pode nem fazer uma crítica e nem fazer um elogio ao cara, porque a verdade é que o trabalho, o planejamento é uma merda e ele vai para uma outra furada. O Mário Jorge vai ser jogado numa outra furada. Bom, cabe a nós aqui desejarmos que o Mário Jorge consiga pelo menos escalar os melhores jogadores, aqueles que estiverem mais em forma e com mais técnica, faz um apanhadão e vamos rezar para que a gente consiga aí ganhar uma sobrevida na Copa do Brasil. Vamos rezar, porque de fato o Mário Jorge não tem culpa e nem terá mérito absurdo num jogo contra o Maringá. Não vai ter nem culpa nem mérito absurdo. Ele simplesmente está numa furada de novo. E aí, para isso, para pensar tudo isso, ele tem 2 dias. Ele tem hoje e amanhã para pensar tudo isso, planejar, mudar, fazer o jogo que ele acredita ou que vão mandar ele fazer. É absurdo, bicho. Sério, eu tenho certeza, já falei aqui, velho. O telefone do Mário Jorge toca, esse maluco sua frio, velho. Esse maluco fala assim, cara, lá vou eu pra TV aberta, lá vou eu pra uma audiência espetacular, bicho, ser jogado aos leões, lá vou eu pros comentaristas, porra, resultadistas dos infernos que existem na internet, pros comentaristas chatíssimos de resultado, encherem meu saco, dizerem que eu não sou um bom treinador, dizerem que eu sou um merda, dizerem que eu não entendo nada de futebol, sem entender onde estão me colocando. Lá vou eu de novo pra essa frase. Tenho certeza, bicho. Porque assim, mérito, se ele vencer muito bem, se o Flamengo jogar espetacularmente bem contra o Maringá, meter 8-0, não é mérito do Mário Jorge, mas se perder de 1-0 ou se empatar, já volto falando, esse treinador do Sub-20 é horroroso, manda essa merda embora, por que tá lá? Então assim, é uma furada sem tamanho assumir o Flamengo hoje, tá? Beleza. Falei no vídeo de ontem à noite, vou repetir agora, o projeto ainda é o Salve Jorge, né? A Globo até muito bem com esse nome aí no Globoesporte.com. O Flamengo tá com a missão Salve Jorge, porque é um Jorge que deve vir, né? O Flamengo tá aí com 2 Jorges engatilhados, principalmente com a recusa cada vez mais confirmadas do Tite. O Tite não quer trabalhar no Brasil, o Tite não quer trabalhar no Brasil nessa temporada. Então, com essa recusa cada vez mais confirmada do Adenor, a gente muito provavelmente deve ter um dos Jorges. E eu falei que o caminho leva ao Jorge Sampaoli. Felipe, você quer o Sampaoli? Não, já falei 300 vezes. Para mim, é fazer qualquer extrema loucura para trazer o Jorge Jesus para acabar com isso e para que consiga, enfim, ter o que eu peço. O canal do Felipe Fontoura é taxativo. Você pode chamar de passador de pano quanto você quiser, irmãos. Estamos super tranquilos. Irmãzinhas, estamos super tranquilos para todas e quaisquer críticas que vocês queiram fazer, e nomes e etc. Porque a gente não vai mudar o discurso de que a gente precisa de tempo. Ah, Felipe, mas vai dar tempo pro Vitor Pereira, que é horroroso, velho. Eu falei de tempo pro Dorival, falei de tempo pro Vitor, vou falar de tempo pro Paulo Souza, vou falar de tempo para quem quer que seja, velho, pro Jorge Jesus. A gente acredita no trabalho a longo prazo. Qualquer coisa fora de menos de um ano é análise rasa e superficial. É análise rasa e infantil sem levar em consideração diretoria, jogadores, falta de contratação, férias. É tudo análise rasa, é tudo análise rasa. A gente está muito focado, a gente voltou todos os nossos olhares e a gente fez aqui um programa de 2 horas ontem, se você quiser ver, reveja, mostrando os lances do jogo. A gente praticamente passou o jogo inteiro para vocês aqui, mostrando os lances do jogo entre Flamengo e Fluminense, onde a gente é humilhado por causa de um esquema tático errôneo, sim, mas muito por causa também das peças.
Muito por causa de erros de execução primários dos nossos jogadores. Por falta de empenho, por falta de dedicação, por quererem derrubar o treinador. Isso aí você tira a tua análise. O fato é que os jogadores não acertam nada e a culpa sempre cai lá. A diretoria não faz cobrança, o time não está inteiro fisicamente, tudo isso. Então a gente vai, claro, trazer, repito, houve um erro grosseiro do professor Vitor Pereira, de demora de leitura, de um sistema tático que ele viu que não encaixou e ele não trocou as peças para encaixar. Se ele queria ter sucesso nesse esquema, ele deveria ter trocado os 2 volantes que não funcionam para esse esquema, faltou peça de criação, tudo isso a gente falou aqui do Vitor Pereira. Ele não está aliviado como o Dorival Júnior lá atrás, quando todo mundo pedia a cabeça dele, eu pedia tempo, quando todo mundo falava lá no final da temporada, não pode perder, não pode empatar, eu falava para vocês, gente, dá tempo pro Dorival, velho, dá tempo pro Dorival, manda ele corrigir os problemas e quem sabe aí nessa intertemporada ele vai melhorar taticamente, é só fazer cobrança, mas não. A gente sempre acha que a solução é trocar o treinador. E enquanto esse for o debate, o canal do Felipe Fontoura vai ser contra. Enquanto o debate for troca treinador a qualquer custo que dá certo, por quê? Porque qual é o resultado? Você vai dizer que deu certo. É só você olhar os nomes, velho. A gente pegou 3 treinadores estrangeiros que têm muito conhecimento tático, pode ter dado certo ou não ter dado certo, não deram certo, mas que tem conhecimento tático. A gente falou disso, a gente ouve, a gente vê, a gente analisa, a gente estuda, a gente vê a formação, a gente vê os currículos de formação de estudo de futebol, e você sabe que tem conhecimento tático, e esses 3 treinadores não funcionaram no Brasil, no Flamengo, né, especificamente. E aí, o resultado que vem com os treinadores que os sucedem, que são brasileiros estilo paizão, funciona. Ora, por que não funciona com um treinador que tem muito mais estudo, que é tático, etc? Por que o paizão vem e resolve? Porque o paizão vem e resolve, no péssimo sentido de paizão, né? Porque um pai de verdade é o que cobra, mas é porque o paizão, esse estilo de treinador paizão que tem no Brasil, ele aceita, ele é submisso ao elenco, ele aceita a panela, ele aceita que os jogadores sejam maiores que ele aceita, ele cede, ele abaixa a cabeça. E com isso você tem um resultado a curto prazo, é óbvio, ululante, que você vai ter um resultado a curto prazo, porque você tem bons jogadores. Só que esses bons jogadores, ou eles têm que estar no top, no máximo da sua eficiência, ou eles têm que entender que eles vão rodar também, meus amigos. Só que não. Aí não funciona, é só pegar o modus operandi, velho. Analisa treinador a treinador. Os 3 estrangeiros que vieram com uma ideia de revolução tática, uma ideia de um trabalho a longo prazo, uma ideia de profissionalismo que vai demorar, que a gente teria que entubar sim perder, que tem que entubar sim derrota. Todos esses caem e depois vem trabalhos que são bons, ponto, não são espetaculares, mas ganham. Mas ganham, porque é o estilo paizão. A gente tá refém do estilo paizão para sempre. É esse o ponto que eu vou bater, velho. E eu não vou ficar refém do estilo paizão para sempre. Eu espero ainda em vida ver o Flamengo dar o segundo passo. O primeiro já foi dado, financeiro. Eu espero ver o Flamengo dar o segundo passo para virar hegemônico, para nunca mais, para você nunca mais entrar num Fla-Flu achando que o Fluminense é favorito, como a gente entra. A gente entra num Fla-Flu achando que o Fluminense é favorito nessa final. Mas se você tem um trabalho tático sólido, consolidado, confirmado, com o dinheiro do Flamengo, acabou, irmão. Nunca mais no Brasil. Tu vai nadar de braçada. No Brasil, na América, você vai nadar de braçada. Mas para isso, tem que ter esse primeiro passo do trabalho a longo prazo. Seja com quem for, tá? Seja com quem for. Inclusive com o treinador brasileiro. Podia ter sido o Dorival. Era só ter dado estudo pro maluco, velho. Ter dado orientações, ter dado um bom vice-presidente de futebol, um bom diretor de futebol, que conversasse com o cara e que falasse assim, porra, Dorival, foi muito bom, ganhamos 2 títulos, mas precisamos evoluir taticamente, termos mais variações, etc. Então vamos fazer o seguinte, pega as tuas férias, vou pagar pra você um curso foda, tu vai estudar em tal lugar, você vai pegar um pouco do futebol da Argentina, vai pegar um pouco do futebol da Espanha, um pouco do futebol da Inglaterra, você vai passar aí 20 dias em cada lugar estudando, a gente vai te bancar aqui, velho, o teu salário é X, você vai ganhar o dobro, porque a gente vai tirar tuas férias, mas tu vai estudar pra cacete, depois a gente te desconta, sei lá, bicho, raciocinar, criar algo e fazer uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade tem que partir da nossa diretoria e tem que estar no nosso torcedor também, velho. Porque o torcedor, quando ele vem com os mesmos discursos da diretoria, ele embasa a diretoria. Quando o torcedor tem o mesmo discurso e a mesma análise
da diretoria, ele vai embasando a diretoria. Vai parecendo que os caras estão certos e não estão certos. Não estão certos. Muito provavelmente, já falei para vocês, o próximo treinador que chegar aqui, seja quem for, vai ser mais bem sucedido que o Vitor Pereira. Seja quem for. Por quê? Porque tu já passou o primeiro momento, esses dias de férias todos descompensados, o time está melhorando fisicamente, o time está evoluindo fisicamente, né? O time está melhorando com algumas peças que vão voltar. Vai ter Mateuzinho, vai ter Arrascaeta. Você já tem peças de substituição, de briga de elenco. Você tem o Arrascaeta de volta daqui a alguns dias, daqui a algumas 2 semanas. Tu tem o Arrascaeta, você tem o Bruno Henrique voltando. Então, o próximo treinador que pegar, pega um elenco mais qualificado, um elenco fisicamente melhor e vai fazer um trabalho melhor. Então, se por um acaso for um brasileiro que pegar aí, se o Cuca vier e fizer um trabalho melhor, em pouco tempo, né? Porque depois você vê o próprio Atlético Mineiro, durou um pouco tempo e depois foi pro saco. Você vai achar que isso é espetacular, velho, e que tá vendo, não tem por que ter esse trabalho tático, não tem por que, vocês são analistas, vocês querem implantar a ciência no futebol, vocês são chatos, vocês não sabem nada. E é isso, a gente vai ficando refém do tempo. Por falar em Dorival, que eu falei bastante aqui, o Mauro César ontem bateu um papo com o Dorival Júnior, e o Dorival Júnior deixou claro que ele topa, tá? Que ele aceitaria voltar pro Flamengo tranquilamente. Ele disse que saiu de portas abertas, que não tem nenhum receio, que não tem nenhuma mágoa, que não tem nenhum recalque, nada no seu coraçãozinho, que fez um bom serviço no Flamengo, que prestou um bom serviço e que sabe que a hora que precisarem as portas estão abertas. Dorival que ainda confirmou não ter recebido sondagem, uma proposta, na verdade, do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que está ameaçando mandar o Cudê embora ou não mandar, falou que ia mandar embora, mas aí o Flamengo chegou a olhar para o Cudê, o Atlético já travou de volta. Tem aí então essa guerra de bastidores, mas o Dorival se ofereceu novamente. Eu falei aqui ontem, vou repetir, o Flamengo acha problemas ao trocar treinador, velho. Ele acha problema. O Flamengo não tinha um problema com o Dorival Júnior, ele criou um problema. Ele criou um problema ao invés de resolver da forma mais fácil, que era trabalhar, conversar, ver como que podia melhorar o time para a próxima temporada, chegar pro Dorival e falar, pô, isso aqui não funciona, de ficar abandonando um dos campeonatos, o que você quer para não abandonar nenhum, o que a gente precisa, mais que peças, entendeu? Falta diálogo, mas diálogo com alguém que entenda da área, né? Porque também não adianta dialogar, não adianta o Dorival Júnior dialogar com, sei lá, com um diretor de uma empresa de marketing. Não adianta. Ele tem que dialogar com alguém de futebol. Senão o assunto é aleatório, né, velho? Não adianta. O Flamengo tá de olho no Wallace, né? No Wallace. Cara, fala em volante, a minha cabeça vai logo pro Wallace. Eu tô igual o Marcos Braz, velho. Eu tô igual o Marcos Braz. Falou volante, Wallace, volante, Wallace. Não. O Flamengo tá tentando a contratação, Eu vou botar sempre as aspas, porque, bicho, eu não acredito em mais nada que vem da diretoria do Flamengo. Do volante Hércules, né? Eu só vou acreditar nessa porque foi o presidente do Fortaleza que falou do interesse do Flamengo. Então o Flamengo sondou, de acordo com o presidente do Fortaleza, a fonte é firme, né? O Flamengo está tentando contratar o Hércules e ele fala isso porque ele está querendo contratar um outro jogador e precisaria do dinheiro da venda do Hércules para que ele pudesse fazer esse investimento. Então ele fala sobre isso. E o Fortaleza está pedindo 4 milhões de euros pelo volante Hércules para comprar aí 65%. É um bom jogador, né? Fui perguntar para amigos que torcem para o Fortaleza. O Hércules é um baita jogador. É um jogador que executa bem todas as funções que o Vojvoda pede. É um jogador que cairia como uma luva no Flamengo. E sim, a gente precisa renovar. Mas eu repito, eu mantenho minhas aspas porque o Flamengo sonda e nada. Outra coisa que eu acho legal da gente trazer ainda aqui neste pequeno Fontoura News da manhã é que além, meus amigos e minhas amigas, além do Vitor Pereira, quem está muito balançado são os braços abaixo do Marcos Braz. O Marcos Braz, você sabe, ele é da patota. O Marcos Braz, você sabe, ele é da família Landim, né? A família Landim, que são os melhores amigos, que não vão nunca ser punidos. E o Marcos Braz é desse braço. Porém, todos que estão abaixo dele estão com a cabeça na guilhotina. O Marcos Braz segue intacto, mas o Juan, o Fabinho Soldado, o Bruno Spindel e muitos outros membros da diretoria abaixo do senhor Vitor Pereira estão todos com a cabeça na guilhotina, prontos para degola. Se não resolvermos rápido a situação do técnico, as coisas podem ir piorando e esses nomes aí
muito provavelmente podem entrar na dança das cadeiras também. O que vai salvar esses caras é um acerto na contratação de treinador. E o acerto na contratação de treinador só tem um nome, é Jorge Jesus, a gente já falou várias vezes. O Flamengo está disposto a esperar, o Flamengo não está disposto a esperar, mas está disposto a pagar a multa rescisória. Tá? O Jorge Jesus tem contrato até o fim do mês que vem e o Fenerbahçe segue vivo nas duas competições que ele disputa, na Copa da Turquia e no Campeonato Turco, na Liga Turca lá. Nas duas competições, tanto de ponto corrido como de mata-mata, o Jorge Jesus segue vivo com chance de ser campeão. Para tirar o cara de lá agora vai ter que pagar a multa. O Jorge Jesus já deixou claro, tudo que está sendo falado aí na mídia, etc., é conversa para boi dormir. O Jorge Jesus já deixou claro que não vai continuar na Turquia depois do fim do contrato, mas ao mesmo tempo também, ele vem deixando claro que vai cumprir o contrato até o fim. Eu acredito que uma multa rescisória agora é baixo o valor, o Flamengo poderia pagar, mas eu acredito que não tira o Jorge Jesus da reta final de 2 campeonatos que ele pode ganhar. E eu acredito que o Jorge Jesus não faria isso. Se já fosse um meio de campeonato, o time já estivesse fora, paga a multa que ele sai. Agora, nessa reta final, eu não acredito que o JJ sairia faltando um mês e pouco. O Flamengo teria que fazer, para trazer o Jorge Jesus, o Flamengo teria que fazer alguma composição milagrosa, e é isso que o Flamengo tem que estudar, tem que pensar o que fazer para ter o Jorge Jesus só no final do mês que vem. Dá para ficar? Estamos dispostos a perder os campeonatos que estão aí, velho? Esse é o pensamento que o Flamengo tem que ter. Esse é o pensamento que o Flamengo tem que ter com muita calma, muita tranquilidade, porque qualquer tomada de decisão agora vai ser crucial para a nossa temporada, para os 3 títulos importantes que estão por vir aí, né, velho? Que é Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Dito isso, segue aí o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e me responda, velho. Vale esperar o Jorge Jesus? Me responde, vale esperar o Jorge Jesus, mesmo que a gente corra risco de já estar mal na Libertadores, de já estar mal na Copa do Brasil, de já estar mal no Campeonato Brasileiro? Vale o risco de esperar o Jorge Jesus? Ou é melhor tomar uma decisão logo sem contar com o bom velhinho? Me responde aí e se inscreve no canal. Hasta a próxima, bebês, porque eu fui, tchau. Uma vez Flamengo, uma vez